falando com o doutor Arthur Rocha Lima, né? Vem falar conosco no Vascular na Veia. Todo mundo que acompanha a nossa programação já espera ansioso para falar sobre saúde. Doutor Arthur, seja bem-vindo, uma excelente sexta-feira. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Leozão. É sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês, ter essa sempre acolhida generosa de vocês aí. Muito obrigado. O prazer é todo nosso. Doutor, hoje o nosso assunto, úlcera varicosa, né? Vamos começar com esse assunto e perguntando o que é a úlcera varicosa, para quem ainda não sabe, doutor. Então, Léo, a úlcera varicosa se trata de uma perda da integridade da pele, geralmente na perna, né? Nas pernas, né? Nos membros inferiores, né? Existem várias causas, Léo, de úlcera. A varicose é uma delas, né? Que eu quero explicar antes, que você pode ter úlcera arterial, úlcera neuropática. Mas a nossa fala hoje será a respeito de úlcera varicosa, até porque ela representa quase que 70%, 80% de todas as feridas e todas as ulcerações em membros inferiores. Razão pela qual ela se torna extremamente importante para que a gente vá conversando aqui o que causa, quais são os problemas e os cuidados principalmente, né? Certo. E as pessoas, existe, por exemplo, uma predisposição, né? Uma pessoa que tenha tendência a ter esse tipo de problema nos membros inferiores, doutor? Olha, Léo, o que acontece é o seguinte, a pessoa, são várias as razões pelas quais pode desenvolver, pode fazer com que apareça uma úlcera na perna, né? Principalmente se falando de úlcera varicosa. O grande problema é a situação da circulação das veias, né? Então, se a pessoa tem varizes, se a pessoa é uma pessoa cujo trabalho é muito sedentário ou muito em pé, ou muito sentado por longos períodos, você acaba forçando a circulação. Se a pessoa é obesa, certo? A obesidade ela acaba influenciando porque atrapalha o retorno venoso. Se a pessoa teve ou não, por exemplo, uma trombose, que é aquela coagulação que acaba entupindo a circulação. Então, todas essas situações, Léo, fazem com que haja uma alteração na circulação profunda das veias. Essa alteração, quando você tem, por exemplo, o entupimento, as varizes, fazem com que o sangue circule de uma forma errada, sobrecarregando a pele, fazendo com que esse sangue que era para circular na parte mais profunda, vamos dizer dessa forma, ele acaba mudando o seu trajeto, o seu caminho e vai chegando próximo da pele, fazendo com que essa pele seja, de certa forma, sobrecarregada com essa circulação alterada. A princípio, o que começa acontecendo é alteração da textura da pele, então as pessoas podem perceber, às vezes, uma pele fina. No caso, a pele vai ficando mais grossa. Mais grossa, porque é um processo inflamatório crônico. Esse sangue chegando muito próximo à pele vai fazendo com que a pele vá engrossando, mas no final a pele fica fina. Porque, veja só, é um pouco complicado, você tem uma textura de pele maior, a derme ela fica mais grossa, vamos assim dizer, mas a textura da parte cutânea ela fica mais fina. Aí você pode ter realmente a erosão, né? Aparecer a úlcera, que tem vários tamanhos, várias formas. Ela pode aparecer do lado interno da perna, do lado externo da perna. Agora, é importante, Léo, que a pessoa saiba que quando já tem uma alteração de cor na pele da perna, o inchaço um pouco mais crônico, que também é uma das razões pelas quais pode levar à formação de úlcera, o próprio inchaço, porque, vamos colocar de certa forma, ele estica a pele, ele abre poros, né? O inchaço não é uma coisa normal, agride a pele e com o tempo ela pode desenvolver úlcera também. Então, se você tem inchaço, mancha escura, a pele está ficando um pouco mais grossa, certo? Você sente peso nas pernas, já é um sinal para procurar um profissional, procurar um médico para que ele tente avaliar essa tendência, e aí respondendo a sua pergunta inicial, se a pessoa pode ter ou não desenvolver uma úlcera varicosa, né, Léo? Exatamente. Inclusive, né, na minha família, diversas pessoas sofreram com ferida nas pernas, né, e sempre buscaram atendimento médico, né, então por isso que eu perguntei da predisposição, doutor, porque muitas pessoas ficam preocupados, né, meu pai, a minha mãe sofreu com isso, será que eu também vou sofrer? Qual a possibilidade de eu também desenvolver esse problema? Então acho que essa questão da predisposição acaba sendo um problema, né,
que a pessoa desenvolve mentalmente e diz, meu Deus do céu, será que eu também vou sofrer com isso? Mas a princípio não, né, doutor? Não é porque um teve que o outro também vai ter, né? A sua colocação é muito pertinente, Léo, pelo seguinte... Veja só, a úlcera em si pode ser que não tenha uma predisposição, mas a doença de base sim. Né? Então a pessoa pode ter realmente ali uma tendência à formação de coágulos. Sim. Então microcoágulos que a pessoa não percebe, vai alterando a circulação e com o tempo surge a ferida. Ah, mas seu pai teve, sua mãe teve, seus avós tiveram? Sim. Mas será que é a ferida? A ferida vamos colocar assim, é uma consequência, é o resultado, exato. Sim. Mas se a pessoa tem lá uma trombofilia, que é aquela doença que facilita a formação de coágulo, se teve já o coágulo, se tem varizes, por exemplo, se é uma pessoa que na família todos são obesos, todos são sedentários e tabagistas, por exemplo, são todos fatores que acabam, vamos dizer, machucando a pele, machucando a circulação e acaba desenvolvendo. E uma coisa muito importante que você citou, Léo, a respeito dessa quantidade, né? Para se ter noção, a úlcera varicosa no Brasil, por exemplo, ela varia de 1,5% a 3,5%. É muita gente. Se você pegar a população adulta, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, né, hoje. Vamos colocar, grosso modo, 100 milhões, né, de adultos que poderiam ter, porque esse tipo de úlcera é praticamente inexistente em crianças, né? Dessa que nós estamos falando hoje, né? 100 milhões de adultos a 1,5, vai dar mais ou menos 1,5 a 3 milhões de pessoas que nesse momento sofrem de alguma forma com úlcera varicosa, né, Léo? Então é muito prevalente e isso tem que ser cuidado para que a pessoa não vá deixando, uma pequena ferida, vou deixar, e a coisa vai se avolumando e piorando cada vez mais, né? Para chegar no nosso final de conversa aqui, doutor, tratamento da úlcera varicosa, como funciona? É um tratamento demorado? Eu sei que depende de caso para caso, mas né, olhando assim, a grosso modo, como é feito o tratamento dessa úlcera varicosa, doutor? Então, a sua pergunta é muito importante pelo seguinte, o tratamento ele pode ser em várias frentes, né? Primeiro, o mais importante é tratar a causa, né? Sim. Se teve uma trombose, tratar a trombose, tem um problema de varizes ou da safena que circula mal, tratar esse problema, porque é aquela história, né, Léo? Você quer pintar uma parede, mas tem uma infiltração. A infiltração é o problema básico, certo? E a mancha na parede é a úlcera, dessa forma colocando. Mas você pode e deve ter cuidados locais com a úlcera, sabe, Léo? O que você pode fazer? Sempre limpar. Essas feridas, elas têm que ser pelo menos 2 a 3 vezes ao dia, por isso até que é um problema social, né? Sim. Léo, acaba atrapalhando o trabalho da pessoa, então ela tem várias conotações. Limpar essa ferida com o quê? Ou soro fisiológico, dependendo do tipo da lesão, se você vai até um posto de saúde, eles podem orientar se você poderá lavar, por exemplo, com água corrente. Né? Então é possível sim, você separar ali um cotonetezinho, ou até, as pessoas podem até ser um pouco agressivo, mas à medida que você vai fazendo, você pode entender isso. Separar uma escova de dente de cerdas bem molinhas, e ali você fazer um certo carinho, vamos dizer assim, nessa lesão ulcerada, para que você tire aquela fibrina, aqueles tecidos que vão se acumulando. Se acumulando e favorecendo, né, Léo, de certa forma, a infecção. Aí, por exemplo, você tem a ferida mais uma infecção. Então, isso é complicado. E procurar, né, Léo, procurar o posto de saúde, procurar um serviço médico, porque a ferida, ela pode e deve ser tratada, né? Ela pode e deve ser tratada. Como eu já comentei, problema social, você pode ter, a partir daí, problemas de complicações piores. Por exemplo, dentro da ferida, você pode ter uma hemorragia. Certo? Porque os vasos ficam mais expostos. Sim. Então, procurar logo no início para evitar que isso fique cada vez pior. Eu não vou comentar aqui, tipo assim, uma pomada Y ou X, porque, como você muito bem falou... Senão o pessoal começa a automedicar. Exato, né? Como você muito bem falou, depende muito de cada caso. Por exemplo, um acidente de motocicleta, que a pessoa tem uma fratura, pode desenvolver uma ferida. É um comportamento de tratamento totalmente diferente, né, Léo? Então, a pessoa deve procurar um posto de saúde, um atendimento médico para iniciar o tratamento, mas não deixar de ir atrás, né, Léo? Vascular na Veia, nas redes sociais, pessoal que quiser saber mais sobre esse assunto, o senhor está lá nas redes, né? Sempre, estamos lá, sim. Muito obrigado. É só procurar o Dr. Arthur Rocha Lima, Vascular na Veia, e você sabe sempre desses assuntos, né, relacionados aí à circulação, ao seu desenvolvimento vascular, que precisa ser cuidado sempre. Doutor, um grande abraço, bom final de semana ao senhor. Obrigado, Léo, um abraço a todos vocês, um ótimo final de semana abençoado a todos.